Oi, gente. Bom dia, né? Estamos aqui dando continuidade às nossas aulas de história, não é? E hoje, antes de a gente partir para a aula propriamente dita, né, queria agradecer a vocês, né, pelo esforço que estou vendo aí da grande maioria, né, de todos os alunos, na verdade, da sua forma, estão se esforçando, né, para aprender. Estamos todos juntos, né, nesse processo de aprendizagem. E, assim, antes de a gente partir para a aula de hoje, né, o conteúdo já está aí na tela de vocês, né, História dos Povos Indígenas, parte 2, né, um conteúdo longo. Então, começamos semana passada, né, entender os povos indígenas, e hoje a gente vai ter a segunda parte desse conteúdo. E vamos ter parte 3 assim por diante. Eu queria, antes de tudo, dar uma revisada nas duas questões que eu passei para vocês na aula passada, tá certo? Foram as questões 1 e 2 da página 50 do livro de História. E a primeira questão dizia assim: a chegada dos espanhóis à América se deu em 1492 na ilha de Guanani, na atual Bahamas. O contato entre brancos e nativos foi impactante. Analise esse evento. Gente, vamos pensar no seguinte, para nós entendermos melhor o que foi que aconteceu. Imagina que você vai se encontrar com... Você não tem noção de que exista outra espécie de seres humanos a não ser as que nós conhecemos, né? A espécie, né, o Homo sapiens sapiens, né, o gênero Homo sapiens sapiens. E de repente a gente encontra um ser humano que seja totalmente diferente de nós. Então o camarada, ele de repente ele é diferente no tamanho, a cor do cabelo, a cor dos olhos. De repente o camarada tem 4 braços, não sei, né, alguma coisa assim. Vai causar estranheza, logicamente. Índios, opa, indígenas e europeus nunca estiveram frente a frente um com o outro. Nunca se viram. Não sabiam nem que o outro existia, na verdade. Então imagina como deve ter sido esse encontro, como deve ter sido tão impactante para ambos os lados, né? Mais à frente, quando nós estivermos estudando a respeito das grandes navegações, eu vou mandar um link de um filme para vocês entenderem mais ou menos como foi que se deu esse primeiro encontro, tá certo? Então, uma análise sobre esse evento. Primeiro, né, vai ser estranheza de ambas as partes, isso é uma questão de lógica, né, a gente não tem nem o que contestar. Aquelas imagens bonitinhas que nós víamos lá, quando a gente estudava primeiro, segundo ano, que a professora mandava para a gente pintar, quando chegava o 21 de abril, o índiozinho alegre, né, vendo o europeu, né, vendo o Cássio Cabral ali, os navios, né, todo mundo sem susto nenhum, sem admiração alguma, muito natural, por sinal, que lá ali não passa de desenho mesmo, né, de pinturazinha didática, né. Houve um choque cultural, porque ambos os povos nunca tinham se visto, não conheciam a cultura do outro. Da parte do europeu para o indígena, as doenças, né, foram muito impactantes, na verdade, tanto é que dizimou populações indígenas, né, as doenças que os europeus trouxeram, né, para os indígenas, já que os indígenas não tinham defesa imunológica, não existiam vacinas, né, vamos assim dizer, naquele período. E por último, o processo de aculturação, que foi rápido e cruel. Né, o espanhol, né, no caso o europeu, de maneira geral, ele impôs a cultura dele ao indígena. Tá certo? Ele impôs, como se fosse a única aceitável, tudo isso aí, tá certo? A segunda questão agora, página 50. Para fins de estudo, os indígenas foram divididos em 2 grandes grupos: os de sociedade coletora e caçadora e os de civilizações agrícolas. Cite os grupos indígenas que formam cada um desses 2 grupos. Muito simples, né, pessoal? As sociedades caçadoras e coletoras são os Sioux e os Tupis-Guaranis. Lembrando que os Sioux eles se localizavam, né, eram povos que se localizavam na América do Norte. Os Tupis-Guaranis, principalmente aqui no litoral brasileiro, tá certo? E as sociedades chamadas de grandes civilizações agrícolas foram as civilizações que nós chamamos de pré-colombiana, tá certo? Incas, astecas e maias, tá ok? Então, povos caçadores e coletores, Sioux e Tupis-Guaranis, certo? Sioux na América do Norte, né, mais precisamente ali na parte noroeste dos Estados Unidos, e os Tupis-Guaranis aqui no Brasil, especificamente no litoral brasileiro, e as sociedades agrícolas, né, as grandes civilizações agrícolas, Incas, Astecas e Maias. Hoje, tá certo? Hoje nós vamos iniciar estudando a respeito dos Sioux e dos Tupis-Guaranis, e na próxima aula nós estudaremos Incas, Astecas e Maias
Não sei se vai dar tempo, na verdade, fazer tudo em uma aula só, são assuntos muito longos. Hoje, sim, hoje a gente vai estudar os Sioux e os Tupis-Guaranis, são povos bem parecidos também, muito simples, né, muito fáceis de serem compreendidos e serem estudados, tá certo? Então, vamos à nossa aula. Bom, gente, nossa aula de história de hoje, nós vamos começar, né, dando continuidade ao tema da história dos povos indígenas. Vamos começar estudando, né? Nós vamos estudar os Sioux e os Tupis-Guaranis. Lembrando mais uma vez, tá certo? Que esses grupos, tá ok? Então, aqui os Sioux, tá certo? E os Tupis-Guaranis. Lembrando que esses dois grandes grupos indígenas, eles se enquadram no que nós chamamos de grupos caçadores e coletores, tá certo? Então, Sioux e Tupis-Guaranis são caçadores e coletores, né? São povos que sobrevivem basicamente de caça, né? No caso da caça aí se enquadra a pesca também, e da coleta de frutas e raízes, tá certo? Vamos seguindo aqui então. Sioux também são conhecidos como Dakotas, tá certo? Vocês podem ver que se vocês pegarem um mapa dos Estados Unidos, forem estudar um pouquinho da geografia norte-americana, tem muito nome de inspiração indígena. Então, Dakota, tá certo? Existem uma série de locais, Seattle, que são nomes em homenagem aos indígenas que eles massacraram e agora homenageiam, tá certo? Originários do noroeste dos Estados Unidos, próximos aos rios Mississippi e Missouri, e existem várias etnias, ou seja, existem vários subgrupos dentro do grande grupo dos Sioux, que são as Santis, os Yaktons e os Tetons, ok? Conhecidos também como povos guerreiros. Então, até aqui o que é que a gente entende? Vê só, vou pegar aqui uma canetinha. Eles, professor, como é que se cair na prova perguntando qual era o outro nome, se os Sioux eram conhecidos por outro nome, eu vou colocar que era como? Dakotas, tá certo? Localização, né? Ou seja, de onde se originaram essa galerinha aí, ó? Noroeste dos Estados Unidos, tá certo? Então, na parte noroeste dos Estados Unidos, próximo aos rios Mississippi e ao rio Missouri, tá ok? Então, Dakotas, né? Os Sioux, também conhecidos como Dakotas. Professor, na prova, se perguntar qual era a comunidade indígena de caçadores e coletores que são originários da América do Norte, eu coloco Sioux ou eu coloco Dakotas. Vocês podem colocar qualquer um dos dois nomes que vocês lembrarem, certo? Se bem que são mais conhecidos por Sioux, porém vocês podem também colocar Dakotas, que não vai ter problema nenhum, tá certo? O professor vai aceitar. Eles são originários, como eu já falei, né, noroeste dos Estados Unidos, próximos aos rios Mississippi e Missouri. Esses povos Sioux, ou Dakotas, como queiram dizer, eles se dividem em três grandes grupos, né? Ou seja, em três etnias, que são os Santis, os Yaktons e os Tetons. E aí ficaram conhecidos como povos guerreiros, tá certo? Inclusive retratados aí em filmes de faroeste, né? Bang Bang, desenho animado, foram também assim, os índios norte-americanos também foram muito abordados no cinema, tá certo? Então, fica aí a dica da primeira parte para a gente entender, tá certo? Outro detalhe aqui importante nesse ponto, cada etnia, ou seja, só relacionar aqui para vocês, vou pegar uma canetinha de uma cor diferente para ficar melhor de vocês visualizarem agora, tá certo? Cada etnia, quais eram as etnias? Santis, Yaktons e Tetons. O professor foi assistir um vídeo no YouTube, o camarada falar com os nomes diferentes, coisa e tal. Beleza, viu? Mas deu para vocês entenderem quem são esses, tá valendo. Então, cada etnia, ou seja, cada um desses grupos tinha seu próprio dialeto, ou seja, tinham linguagens diferentes, tá certo? E combinavam sinais diferentes para se comunicarem, tá bom? Então, cada um desses grupos falavam de maneira diferente, tá ok? Vamos seguindo? Entendido? Vamos lá. Então, continuando aqui falando sobre os Sioux, eles eram coletores, sobreviviam da coleta de frutos e raízes, tá certo? Pescadores e caçadores,
ok? As armas desses camaradinhas eram feitas de ossos, chifres de animais e pedras. Domesticavam animais e domavam cavalos, né, usado em caças para todo esse desenvolvimento populacional. Gente, vê só. O professor, que danado é que eles caçavam para se alimentar? Eles caçavam, vocês já, com certeza já deve ter visto em desenhos animados, né? Bisões e búfalos. Só que a caça desses animais, pessoal, não era um negócio, não era serviço mais tranquilo, né? Tipo, o cara se acordava, 5 horas da manhã, limpava o olho, arrastava a cabeça. Cara, acordei com a vontade de caçar búfalo. Mulher, eu tô indo embora, vou caçar búfalo. Não, cara, era um trabalho em grupo imenso, né? Um trabalho muito organizado, na verdade. E assim, muito comum sair 10 para caçar búfalo e voltar só 5, né? 5 morrer por lá mesmo, tá certo? Então, assim, era um trabalho muito arriscado mesmo, né? As armas eram feitas de maneira rústica, como vocês podem ver aqui, ó. Ossos, chifres dos próprios animais que eles matavam, tá certo? E pedras, né? Então eram armas bem rústicas, na verdade. O que é que vai ajudar eles com o tempo nessas caças? Quando eles passam a domar os cavalos, tá certo? Quando os índios Sioux eles começam a domesticar, né? Começam a domar esses cavalos, vai ser decisivo, inclusive, para o aumento populacional desses povos. Por quê? O que é que tem a ver domar cavalo com aumentar a população? Morria menos gente nas caças. Então ia lá os índios, né, começaram a morrer menos e com isso a população ia crescendo, tá certo? Então aqui algumas características desses povos, espero que vocês estejam entendendo. Vamos seguindo aqui para o slide seguinte, tá bom? Lembrando que fica gravado, né? Qualquer coisa vocês podem assistir a aula novamente. Os tupis guaranis, eles se dividem em duas, existiam milhares na verdade de etnias, só que as duas principais eram as etnias G e Aruanque, tá certo? A organização social deles era semelhante aos Sioux, eram povos na verdade bem parecidos, embora fossem muito distantes uns dos outros, mas eram povos que eram muito parecidos, socialmente falando, né, organizacionalmente falando. O modo de produção deles era primitivo. Por que se recebe esse nome de modo de produção primitivo? Porque era aquela coisa bem antiga mesmo, tá certo? Os homens pescavam, caçavam e construíam as casas onde eles iriam morar, e as mulheres apenas cuidavam dos filhos e coletavam frutos e raízes, tá ok? Mas foi nessa questão de ficar em casa, cuidando dos filhos, cuidando da coleta de frutos e raízes, que acredita-se que as mulheres, né, olha que não foram os índios, mas as mulheres indígenas, tenham, por exemplo, descoberto a agricultura. Tá ok? Continuando, as moradias eram feitas de palha, madeira e cipó. Nós temos aqui uma réplica, né, de uma moradia indígena, tá certo? De uma oca, tá aqui a réplica, tá certo? Da oca. Tô ficando bom nesse negócio de escrever aqui, ó. Legal. Tá certo? As moradias eram grandes e coletivas. Detalhe, famílias inteiras moravam dentro de uma mesma casa. Tá ok? Ó, o espaço aqui como era grande, ó. Cadê minha canetinha? Ó, como o espaço aqui era muito grande, ó. Então milhares de famílias, né? Armavam aqui um monte de rede, né? Deitavam aqui, deitavam outra ali, né? Aquela coisa toda, né? Todo mundo ali juntinho, todo mundo escutando o ronco do outro, que maravilha, né? Eram seminômades. Vamos lembrar, povos nômades eram aqueles povos que viviam constantemente se mudando. Chegava em um lugar, aproveitava aquele lugar e ia embora. Ia para outro. Então eles eram seminômades, ou seja, eles se mudavam, mas também não se movimentavam tanto assim não, tá certo? Não era tão exagerado não. E eles mudavam-se por vários motivos, né? Principalmente por questões naturais, né? Catástrofes naturais, cheias dos rios, chuvas, essas coisas todas. E também por conflitos nesse período aqui, especificamente falando, nesse período aí em questão, os conflitos aconteciam contra outras tribos, tá certo? Contra outros povos, inclusive, tá bom? Não existia ainda o conflito com o europeu ainda nesse período aí não, tá certo? Seguindo. Os utensílios deles também eram de ossos e pedras, também de cerâmica, né? Era muito comum. Essa de cerâmica era principalmente para guardar alimentos.
Desenvolveram a agricultura, né? Acredita-se, como eu já expliquei para vocês no slide anterior, que as mulheres tenham feito isso aí, né? Plantavam, né? Principalmente mandioca, abacaxi, banana e milho. Então a alimentação é a parte da alimentação dele, a base da alimentação deles era praticamente isso aí, tá certo? E logicamente os produtos advindos da caça e da pesca, ok? E as propriedades eram coletivas, ou seja, tudo pertencia a todos. Essa oca não era minha, essa oca era do grupo inteiro, tá certo? E eles utilizavam, pessoal, eles tinham uma característica de agricultura que era chamada de agricultura de subsistência. Ah, professor, já ouvi falar nisso aqui. A agricultura de subsistência não é aquela, deixa eu me lembrar. A agricultura de subsistência é aquela em que o que é produzido é apenas para consumo da comunidade. Pronto, isso mesmo, acertou, viu? Você que lembrou disso aí, acertou perfeitamente, tá certo? Então, eles tinham uma agricultura que era de subsistência, tá certo? E a organização política deles, eles eram organizados em tribos. Essas tribos eram comandadas por guerreiros e eram orientadas pelo pajé, tá certo? Tribos que eram comandadas pelos guerreiros e orientadas pelo pajé, tá ok? E a importância do pajé para esse pessoal aí era geralmente o integrante mais velho da tribo, era um curandeiro, né? Ele tinha o poder da cura, né? Acreditava-se que ele podia curar as doenças e também era um líder religioso, tá certo? E agora, pessoal, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a leitura do material inicial do capítulo 3, né? Páginas 48 a 50. Responder agora as questões 3 a 5. Deixa eu organizar isso aqui, desculpa. Errei um básico aqui. 3 a 5 da página 51, tá certo? As questões que restam daquelas que nós respondemos semana passada. E assim, pessoal. Chegando aqui nesse momento, sempre frisar aí com vocês, né? A importância de estar estudando, a importância de estar sempre buscando aí, tá certo? O tempo ele é um pouquinho diferente, a abordagem é um pouquinho diferente, mas não significa que nós não vamos poder aprender, tá certo? Então, vamos estar aqui à disposição de vocês, tá ok? Caso que venha surgir alguma dúvida, tá certo? Essa semana ainda eu vou ver se eu marco uma outra aula pra gente ao vivo. Vocês vão ficar sabendo, né, logicamente, quando nós formos fazer essa aula. E eu aguardo vocês até a nossa próxima aula, tá ok?